Bom, gente, amigos da Fundação LANF, da Fundação Luiz Almeida Marins Filho, eu estou aqui com o Sérgio Moraes, o nosso conselheiro, né, um professor, assim, da Faculdade de Engenharia, da Faculdade de Tecnologia, da Universidade de Sorocaba, enfim, uma das pessoas mais reconhecidas na área de educação aqui na região de Sorocaba, no estado de São Paulo. E nós, numa reunião da Fundação, a gente começou a discutir sobre o ensino à distância, sobre aulas remotas, sobre essa nova tecnologia e o coronavírus, né? E o que está acontecendo hoje, porque a gente agora está tendo que, as escolas, todo mundo usar com mais força, né, com mais, até mesmo compulsoriamente, essas ferramentas. Então, eu queria dar as boas-vindas aqui ao professor Sérgio Moraes e, desde já, passar a palavra para ele fazer uma exposição sobre o que ele estudou, que ele vem estudando isso já há algum tempo. Sérgio, seja bem-vindo, vamos lá. Muito obrigado. Então, professor, o que nós temos nos preocupados é que, ao longo de todo o processo educacional que ele existe já, né, há milênios, né, as coisas vão se modificando. Né? Cada época é uma época, cada época tem as suas características e assim por diante. E de um modo bastante focado, né, nós podemos dizer que nós temos aquele ensino que nós chamamos do ensino tradicional, né? Aquele processo educacional tradicional. E esse processo de educação tradicional, ele também vai se modificando ao longo do tempo. Né? Mas o que acontece? Se nós pensarmos em termos de Brasil, nós temos que, com a mudança social que foi acontecendo ao longo do Brasil, né, também aconteceram mudanças na educação. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós passamos por um processo bastante importante, necessário, que foi a universalização da educação. Né? Então, o que acontecia? Acontecia que o processo de educação existia, né? E com o avanço do processo civilizatório, democrático do Brasil, apareceu a necessidade de você ter educação para todos. Para a gente poder entender um pouquinho, eu estava refletindo e eu comecei a pensar assim, dentro de uma linha de tempo mais restrita, eu comecei a pensar em termos da minha família. Né? O meu avô, que nasceu em 1888, o meu pai, que nasceu em 1927, eu, que nasci em 1958, e os meus filhos, que começaram a nascer em 1987. Veja bem, nós temos 4 gerações aí, começando de 1888 e chegando aos dias de hoje. Né? E o processo educacional dessas 4 gerações, eles são bastante similares em muitos aspectos. Como é que funcionava? Nós tínhamos um lugar físico, nesse lugar físico se reuniam os alunos, os professores, portanto, tinha uma característica que é uma característica presencial. Né? E ali naquele lugar eram realizadas atividades por parte dos professores, por parte dos alunos, e que nessa linha de tempo que nós estamos considerando, elas iam desde palestras que eram realizadas, leituras, cópias, análises, arguições, chamadas orais, dissertações, isso ao longo do tempo até chegar num processo de simplificação que vai teste de múltipla escolha, consultas à internet. Bom, o que acontece? A gente não pode dizer que nenhuma dessas atividades são melhores do que outras. São metodologias diversas. São sistemáticas que eram e são utilizadas para tentar fazer a construção do conhecimento pelo aluno. Cada sistemática segundo a sua época. Então, nesse processo de avanço social, aconteceu o processo de universalização ao acesso à educação. E aí nós temos o binômio presencial e metodologia de ensino. Esse binômio de educação presencial e a metodologia de ensino, ele começou a ser pressionada, né?
e ele começou a ser modificada de modo lento e gradual, como acontece com todos os sistemas muito complexos, né? Um sistema muito complexo, eles não se modificam, a não ser um aspecto revolucionário do dia para a noite. Ele vai se mudando ao longo do tempo, né? Porque complexidade ela é caracterizada pelo número de parâmetros que estão envolvidos no processo, né? E aí nós passamos uma situação que nós tínhamos uma quantidade limitada de professores, uma quantidade limitada de alunos, que servia uma parcela pequena da população. E nesse processo de universalização, né, houve uma multiplicidade muito grande em relação ao número de professores, número de alunos, né, porque ele visava atender uma parte maior da sociedade. Né? Está aí o termo universalização. Nesse contexto, foram agregados um número muito grande de professores ao sistema. E esses professores, por mais capacitados e treinados que fossem, o que infelizmente não foi bem o caso, né? Eles não conseguiam realizar com texto a tarefa de educar os alunos, pois eles não conheciam, via de regra, né? Não tinham as necessárias habilidades e competências para tanto. Mas isso sem desmerecer o professor, porque a tarefa de educar não é uma tarefa simples, uma tarefa complexa, e tem que ser dividida em várias partes, realizar treinamento, né? Não só do conhecimento que vai ser trabalhado, mas também como que cada etapa deve ser realizada, né? E, na maior parte das vezes, esse trabalho em relação a esses novos professores não foi realizado. Para entender um pouquinho melhor disso aí, nós podemos conceitualizar num paralelo que talvez fique mais fácil para a gente entender. Você imagine, por exemplo, você ter uma equipe olímpica de corredores e receber um treinamento, estão aptos a correr e foram colocados para treinar para uma corrida de 4 por 100 metros rasos. Eles ficam ali treinando por anos, treinados por excelentes técnicos, e aí quando finalmente eles vão para cumprir a sua missão, né, de competição, a equipe falha. Nós temos visto isso acontecer. Por que falhou? Porque houve alguma incorreção, houve algum problema, algo fez que não se alcançasse o seu objetivo mínimo, que nem sempre era de ganhar, mas pelo menos terminar a prova com uma honrosa colocação. Uhum. Se isso acontece no caso desses atletas que têm essa condição toda especial, você imagina a situação do professor que não foi dada uma formação adequada, não foi fornecido um treinamento adequado e uma metodologia adequada, e que executa as suas atividades em ambientes onde nem sempre as atividades ocorrem em um nível aceitável de normalidade. Como podemos querer que o objetivo dessa missão seja cumprido? Né? Então, nós entendemos isso. Né? Mais ainda, se você pensar em termos de complexidade, a tarefa do professor, que não corre sozinho, mas ele corre acompanhado com 30, 40 ou mais alunos, né? É muito mais complexa. E aí o que acontece? Demandaria ter uma metodologia, um treinamento muito bem realizado para que pudesse ter as habilidades e competências para poder executar essa tarefa. Em resumo, né? Esse problema ele acontece na educação que nós chamamos de tradicional, por uma massa de alunos que vai desde a pré-escola, do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio e até mesmo no terceiro grau. O que nós temos? Presencial e a metodologia exercida sem muito treinamento. Isso é um fato que a gente constata. Bom, aí o que acontece? A par de todos esses problemas que não foram resolvidos durante o processo de universalização, a educação passou a incluir aqueles que não tiveram oportunidade de educar-se em épocas anteriores de sua vida e não dispõem mais da possibilidade da presença física no processo de educação. O que leva a uma situação de educação não presencial. Ele não pode mais estar lá fisicamente. E não é um processo novo, né? Mas que vai de tempos em tempos apresentando novas metodologias de realização da educação sem a presença física, ou seja, uma educação à distância, o EAD. A princípio, as metodologias elas são meio incipientes, quase inexistentes.
utiliza basicamente do envio via correio, né? Aqueles IUB, né? Do material padronizado, conteúdo simplificado. Mas à medida que o tempo vai passando, alguma metodologia é desenvolvida. E do mesmo modo que acontece no ensino presencial, é um processo longo e complexo. A tecnologia vai avançando. E com o uso da tecnologia, se procura adaptar essa metodologia no ensino presencial ao ensino à distância. Bom, é uma coisa boa. E essa iniciativa ela é abraçada por empresas de treinamento. As empresas de treinamento percebem um nicho de mercado bastante interessante, né? E eles começam a realizar essa modalidade de educação, realizando treinamento em tópico de menor complexidade, de menor necessidade interativa, ou seja, treinamento em tópicos muito bem estruturados e estabelecidos. Começa a se estabelecer a comunicação via internet e a substituição dessa comunicação do correio pelo acesso via web, e aí começa a surgir, ter uma definição bastante clara de universidades corporativas que têm recurso, né? Recurso financeiro, recurso tecnológico, e as empresas de curso de treinamento específico. Nós temos os dois grandes alvos iniciais e que se apegaram a essa educação não presencial, né? Bom, então o que nós temos? Foi estabelecida a demanda, né? Quer dizer, existiu a demanda, a necessidade da sociedade, e a par disso aconteceu a regulamentação governamental. O que essa regulamentação fez? Ela conferiu caráter de legalidade e principalmente a isonomia de direitos entre os cursos presenciais e os cursos não presenciais, né? E junto com esses dados, né, de mais recurso tecnológico, né, acabou levando a uma situação. Agora, por exemplo, em 2020, segundo os dados mais recentes do MEC, nós temos uma quantidade de vagas no terceiro grau, né, dividida 50% entre o ensino presencial e o ensino EAD. Quer dizer, nós não estamos falando de uma coisa de futuro, nós estamos falando de uma coisa que é uma realidade, né? Então, essas atividades de treinamento, a operacionalização das universidades corporativas, o ensino do terceiro grau, as pós-graduações, lato sensu, elas estão todas incluídas nesse ambiente de EAD, com maior ou menor eficiência, qualidade, não vem ao caso, né? E eles acontecem dentro de uma provisão de legalidade e num processo natural de aperfeiçoamento da sua oferta. Ou seja, não presencial e com uma metodologia que pode ser própria e diferente da usada no presencial. Bom, isso nós estamos falando aí, falamos do corporativo, falamos do treinamento, falamos do terceiro grau. Mas a educação não compreende só isso, né? Nós temos também os níveis mais iniciais da educação, né? A pré-escola, o ensino fundamental 1 e 2, o ensino médio, né? E que eles funcionam nos paradigmas do ensino presencial tradicional, né? E aí o que eles vêm fazendo? Eles vêm apresentando a inclusão de ferramentas tecnológicas atuais, por uma solicitação do cliente, que é o aluno, os pais do aluno, né? Só que eles não possuem uma metodologia adequada para o uso. E sim, e nem o docente é treinado e possuidor das habilidades e competências para exercer esse papel. Cada vez mais o docente está utilizando o recurso computacional, cada vez mais o aluno está utilizando o recurso computacional, a web, a interação, mas não com uma metodologia para o ensino não presencial. Estão sendo utilizadas como ferramentas tecnológicas, ferramentas auxiliares, né? Então, o uso dessa tecnologia como elemento central da metodologia, e principalmente a mudança da metodologia, ela vai em direção contrária do modelo de negócio das instituições de ensino presencial, né? Então, é uma coisa que elas têm uma preocupação muito grande. Por quê? Porque
O produto delas é um produto presencial com auxílio da tecnologia para atender uma demanda do cliente. Já o ensino não presencial é antagônico ao que se pratica, né? Então, nós temos um problema aí de modelos de negócio. Então, nessa nova geração que nós estamos vendo agora, a história se repete. E a educação se encontra frente a uma nova universalização, não mais do acesso à educação, né? Que ainda foi incompleta daquela primeira fase, ainda está indo aos trancos e barrancos, mas sim da inclusão do ferramental tecnológico com características computacionais e de comunicação, junto com ferramentas robustas de gerenciamento, de aprendizagem e treinamento necessário para utilizar, né? Então, nós estamos passando, né, inicialmente do modelo presencial, puro, tradicional, para o modelo presencial, onde as instituições, né, de ensino primeiro, segundo grau, estão colocando ferramentas tecnológicas, né, sem uma grande metodologia, mas para atender mais o cliente, né? Então, o que acontece? O processo de inserção gradual dessas tecnologias, ele foi quebrado pelo fator novo coronavírus, né? Então, aquilo que era levado de modo, né, gradual, né, como leva todo o tempo para você fazer a transição, adaptar o modelo de negócio do presencial para ser um modelo híbrido, usando o presencial e usando a distância, né, ele realmente sofreu esse choque, né? Por quê? As instituições de ensino que aplicavam o ensino presencial com o uso de uma determinada metodologia, salpicada ou não de ferramentas tecnológicas auxiliares, viram a ter que passar abruptamente para um sistema EAD, sem treinamento, sem metodologia, e algumas delas sem ter nada mais além da utilização do e-mail ou do WhatsApp. É uma necessidade mercadológica para não poder parar, né? Então, o que acontece, né? Nós estamos trabalhando nessa nova universalização, como eu diria, a forceps. Quer dizer, entrou-se nesse processo. Nós temos, de termos gerais, nós temos uma ideia nesse momento atual, né, de uma visão de futuro até o dia 7 de abril, vamos dizer assim, né? Pela legislação que está em vigor nesse instante nosso, né? E aí, as instituições elas têm que se adaptar temporariamente a essa situação, né? Como aconteceu na primeira fase da universalização. Então, antes nós não tínhamos professores treinados, não. Agora nós também não temos professores treinados. Então, é uma situação que está se repetindo do que aconteceu na primeira fase da universalização. Agora nós estamos numa segunda fase forçada de universalização, com a utilização do quê? De ferramental de ensino à distância. Sem também ter professores com treinamento, sem também ter o necessário treinamento também do professor e do aluno. Como que vai acontecer isso? Quer dizer, ele vai funcionar precariamente, né, satisfazendo as necessidades durante um certo tempo. Depois fica difícil você prever o que vai acontecer realmente. Quer dizer, alguma modificação mais substancial vai ter que ser feita. E as instituições, elas estão se preparando para isso. Elas estão fazendo treinamento de professores, ou seja, elas estão consertando o avião durante o voo, o que é complicado, né? Então, não sei se nós vamos... Agora, uma coisa é certeza, nós não vamos voltar para a situação que nós tínhamos anteriormente. Porque, sem dúvida, isso foi um avanço do ponto de vista de utilização de tecnologia. Ele levou um adiantamento no processo. Você não vai conseguir voltar ao que você estava... O que é muito bom, né? Mas essa quebra de paradigma ainda ela tem que ser melhor trabalhada. E é interessante comentar, né? Tem um artigo de uma professora, que é da Faculdade de Educação lá da USP, né? A professora Débora Duran, e ela, nesses tempos de vírus, ela coloca 5 aspectos importantes que a gente tem que pensar em termos dessa situação de educação online, né? Em termos de nova coronavírus.
E ela comenta, até por interessante, né? Ela coloca que tem 5 pontos que tem que ser levado em consideração, né? E ela utiliza até a própria palavra vírus para dizer esses 5 pontos. Tá? Então, ela comenta que você tem que falar sobre a viabilidade desse processo, né, que está começando, né? Levar em consideração os aspectos de interatividade. Por quê? Porque nós estamos colocando, na verdade, na maior parte das vezes, aulas gravadas, que é muito próximo do material que você mandava pelo correio, pelo e-mail. Agora você está mandando por e-mail ou está colocando o filminho para fazer o acesso. O aspecto de responsabilidade da instituição, responsabilidade do professor, responsabilidade do aluno no tocante a seguir uma determinada regra, uma sistemática, sem uma vigilância tão rígida como acontece no presencial. O U de ubiquidade, ou seja, a informação, né, ela já não vem passando a ser mais do professor. Ela está em toda parte, está na internet. O professor funciona como um curador, um gestor para escolher o material. E a ideia de simplicidade, né? Sem confundir com simplificação, né? Mas a coisa tem que ser primeiramente trabalhada, pensada para poder funcionar. Né? Então, essa é uma visão geral que a gente tem sobre esse assunto. Mas muito bom, Sérgio. Só para você ter uma ideia, né, eu sou tão velho que em 1974 eu participei, eu era do Senafor, né, do Centro Nacional de Formação de Pessoal, de aperfeiçoamento de pessoal para a formação profissional, que era um órgão do Ministério da Educação junto com a OIT da ONU, com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E nessa época foi criada a TV Educativa do Maranhão. Você imagine, TV Educativa do Maranhão. Por quê? Então, com dinheiro, né, com bastante recursos do PNUD, do Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento. A sede era em São Paulo. Nós tínhamos, eu me lembro, nós tínhamos 12 peritos da ONU, expert da ONU nesse projeto. Eu coordenava a área da Amazônia e eu era o diretor de tecnologia educacional, então era na minha área. Tinha um estúdio de televisão francês, porque o chefe da missão era francesa, era daquela empresa Thomson, né? Um estúdio de televisão, e a gente produzia aulas para o Maranhão, para a TV Educativa do Maranhão. Agora, veja bem, Sérgio, naquela época, imagine, não tinha internet, não tinha satélite, não tinha nada. Então, por que foi feito o trabalho lá? Porque 95% das professoras do ensino fundamental eram leigas. Imagine, professora leiga, professoras que, quando você sabia escrever, você virava professora, né? Principalmente nas zonas mais, nos grotões. Mas naquele tempo, onde que pegou? Então, não tinha professor. O professor era orientador de aprendizagem. Nós transformamos essas professoras leigas em orientadoras de aprendizagem. Elas, imagine, a televisão daquelas de antena, com bombril, então não deu certo, né? Porque não pegava a televisão, a grande verdade é essa. Né? Mas ela recebia a aula, ela explorava a aula pela televisão, ela tinha o manual do professor, os manuais dos alunos, e ela só explorava o conteúdo, né, com os alunos. Daí foi feito, em seguida, a TV Educativa de Fortaleza. Então, você imagine que em 1974, 75, 76 do século passado, já se imaginava que para essas regiões mais distantes, a solução seria o ensino à distância. Não é? Daí eu me lembro que o Nicolas Negroponte,
que é o coordenador lá do Media Lab do MIT, ele falava, gente, a solução para essas regiões da África, regiões da Amazônia, é o ensino à distância mesmo, porque a tecnologia vai chegar a essa possibilidade grande, porque daí você tem um núcleo de professores, antropólogos, sociólogos, né, produzindo material de qualidade, né, e na ponta você tem um orientador de aprendizagem. Ele é treinado a explorar com os alunos aquele conteúdo. E, para você ter uma ideia, na época, o aluno podia perguntar, mas era via correio. Então, você imagina, o orientador de aprendizagem coletava as dúvidas e mandava via correio para São Luís, e de São Luís vinha para São Paulo, você imagina, aquela dúvida ia ser respondida quando Deus quisesse, né? Então, mas você veja como essas tentativas, como você mesmo falou, elas são já antigas, mas hoje a tecnologia permite isso, né? Você veja, nós estamos aqui, né, pelo Skype aqui, fazendo um bate-papo à distância, e isso hoje, você veja, você entra, né, naquele Google Suite, 250 pessoas, 500 pessoas, né? Então, foi decretado o fim do interior, né? E eu lembro, por exemplo, Sérgio, que a gente discutia assim, nós aqui em Sorocaba éramos mais excluídos do que em termos de conhecimento ou acesso ao conhecimento do que, por exemplo, morasse em São Paulo, aqui a menos de 100 quilômetros, porque lá você tinha a biblioteca da USP, a biblioteca Mário de Andrade, e nós aqui tínhamos meia dúzia de bibliotecas limitadas da Faculdade de Filosofia, por exemplo, que tinha, né? Mas agora, e quem morasse em Caicó, no Rio Grande do Norte? Esse era muito mais excluído do que nós aqui de Sorocaba, por exemplo, e assim sucessivamente. Hoje não mais, né, Sérgio? Hoje você tem acesso. Eu acho que essa globalização, que é diferente do globalismo, né? A globalização fez com que fosse decretado o fim do interior do mundo. O acesso ao conhecimento hoje, né, você tem em qualquer lugar. E como você pontuou assim muito bem, que eu queria dar os parabéns para você por isso, quer dizer, mas nós estamos usando, né, o ensino à distância com ferramentas sem a metodologia apropriada para aquilo. Nós estamos, na verdade, né, fazendo daquela cartinha online, né? É isso que nós estamos fazendo. Né? Então, agora, daqui para frente, vem a gamificação, vem algumas novas metodologias que vão dar um avanço muito grande. Eu vejo, por exemplo, os meus netos que estudam aqui no Irapuru, em Sorocaba, eles estão tendo aula aqui, né, na casa deles, mas como nós estamos fazendo aqui. O professor entrando todos os alunos, que está dando uma aula presencial, né, à distância. Então, é o que eu me lembro que a gente comentava, na verdade é um ensino remoto, né, é uma aula remota, né, como se fosse na sala de aula. Eu me lembro que teve, né, não sei se você se lembra, apareceu agora um padre, parece, que colocou nos bancos da igreja, porque ninguém podia ir na igreja, o nome, né, papel com o nome das pessoas que os da igreja. Ele rezou a missa olhando para o papel com o nome. Quer dizer, é meio isso que está acontecendo, né? Quer dizer, agora, e é isso que você falou, daqui para frente não vai mais voltar, né, Sérgio? Eu acho que agora vai ser, daqui para frente, uma grande mudança. Então, gente, eu acho que o que a Fundação quis fazer nesse nosso, 29 minutos aqui nessa meia hora, né, é a gente despertar isso, porque a Fundação tem como
né, como foco ensinar a aprender. Quer dizer, ninguém tem receita para o sucesso, mas a gente tem que pensar. Né? Eu acho que o momento é um momento muito oportuno da gente pensar, de a gente discutir. E nós da Fundação, né, o professor Sérgio, eu, todos os conselheiros, nós estamos totalmente à disposição para esse tipo de debate, né, que a gente pode fazer à distância com escolas, com professores, enfim, nós estamos sempre à disposição. Professor Sérgio, muito obrigado pela sua colaboração. E olha, gente, tem um texto escrito por ele que vai acompanhar nas redes sociais, né, principalmente no Facebook, né, Fundação LANF.org.br, né, que você está vendo aí na tela, e no site da Fundação, que é www.fundaçãolanf.org.br, né, esse texto, juntamente com essa nossa conversa aqui. Professor, muito obrigado. Aí as suas últimas palavras, por favor. Obrigado você, professor. Obrigado a todos que estão ouvindo. E estamos sempre à disposição no que estiver ao nosso alcance. Obrigado, gente. Sucesso. Até a próxima conversa de aprender da Fundação LANF. Um abraço.